Quando um sequestrador permanece em liberdade por muito tempo, cada novo dia pode resultar numa nova vítima. Especialmente se todas as suspeitas convergem para uma pessoa, mas as provas parecem ser insuficientes. A história de que se falará é exatamente um caso desses. Oregon City é uma pequena cidade no estado de Oregon, USA, localizada a cerca de 30 km de Portland. A população é de cerca de 30 mil pessoas. No geral, um lugar calmo, familiar, embora em certas áreas o nível de criminalidade fosse bastante alto. Aqui viviam as famílias Pond e Geddes, e em 2002, esta cidade tranquila ficou famosa em todo o país, mas pelas razões mais sombrias. A 9 de janeiro de 2002, Ashley Pond preparava-se para a escola. Tomou o pequeno almoço com os irmãos e irmãs mais novos, despediu-se da mãe por volta das 8 da manhã e saiu de casa. A porta bateu atrás das suas costas. Até à paragem de autocarro eram uns 8 minutos a pé, não mais. A família vivia num complexo de apartamentos que se encontrava numa das áreas mais desfavorecidas da cidade. Lá habitavam marginais, prosperava a zona industrial, a polícia vinha regularmente, ora brigas, ora roubos, ora algo pior. As paredes das casas lembravam-se de muito daquilo sobre o que preferiam não falar em voz alta. Ashley era uma jovem brilhante, atraente. Cabelos longos, rosto aberto. Ela praticava dança e justamente naquele dia, 9 de janeiro, devia ir para as aulas logo após a escola. A mãe não a esperava antes da noite. Mas pelas 6 horas a filha ainda não tinha aparecido. A mulher ficou preocupada. Primeiro ligou para a aula de dança. Descobriu-se que Ashley não tinha ido lá. Depois começou a ligar para os professores. Ninguém tinha visto a jovem. A voz dela tremia cada vez mais a cada chamada. Até as amigas disseram que Ashley não estava na escola desde manhã cedo. Parece que ela nem sequer chegou lá. Isso era estranho. Ashley não tinha motivos para faltar às aulas. Ela estudava bem, era obediente, nunca tentou fugir de casa. Quando todas as opções foram esgotadas, a mãe dirigiu-se à polícia, deu a descrição da filha e declarou o desaparecimento. As mãos tremiam quando ela assinava os papéis. A mulher insistia. A jovem não podia simplesmente ir embora. Muito provavelmente, raptaram-na. Mas os detetives reagiram ao caso com ceticismo. A mãe de Ashley era problemática, abusava do álcool, deu à luz a filha, depois mais alguns que estavam sob seus cuidados, com os quais claramente não conseguia lidar. Muitos consideravam-na uma má mãe. Na esquadra estavam habituados a tais declarações. Os investigadores entreolharam-se quando a mulher saiu. Supuseram. Uma jovem adolescente podia muito bem fugir de tal vida. Mas aqueles que conheciam bem Ashley negavam isso. Ela era demasiado vulnerável para tais decisões. Demasiado frágil para entender para onde correr e para quê. Os detetives não levavam o caso a sério. Apenas uma semana depois começaram a admitir o pensamento de que algo realmente tinha acontecido com a jovem. Interrogaram os colegas de classe, confirmou-se. Ashley não esteve na escola. Ela nem sequer chegou à paragem. Estes 8 minutos de caminho e a jovem evaporou-se. Nos dias seguintes, a polícia vasculhou as redondezas do complexo residencial com cães de serviço. Os cães puxavam as trelas, cheiravam os arbustos, os cantos dos edifícios, os caixotes do lixo. Nada. Interrogaram os vizinhos. Muitos desviavam o olhar, encolhiam os ombros. Em tais bairros não é costume ver demasiado. Formaram grupos de busca de voluntários. As pessoas caminhavam em cadeia através dos terrenos baldios, espreitavam nos porões, verificavam as construções abandonadas. Verificavam a base de criminosos registados com inclinações semelhantes. Desses, no bairro, reuniram-se cerca de 90 pessoas. Elaboraram uma lista de personalidades suspeitas com desvios psíquicos. Estudavam a atividade da jovem na internet, examinavam as correspondências, o histórico de pesquisas. Gastaram vários dias e nada. Silêncio. A investigação complicava-se com falsas mensagens dos moradores locais. Ora viam a jovem ali, ora aqui. Uma mulher no autocarro tinha a certeza de que vira Ashley perto do centro comercial. Um homem jurava que a jovem passara pela sua casa na noite do mesmo dia. Após verificações, tudo se revelava vazio. As pessoas viam que queriam ver.
Uma semana após o início das buscas, tornou-se claro: era necessária a ajuda de especialistas experientes. A 18 de janeiro de 2002, a polícia dirigiu-se ao FBI. Já tinham passado 9 dias desde o momento do desaparecimento. Muitos suspeitavam. Ashley já não voltaria viva, mas ninguém falava sobre isso em voz alta. Os agentes perceberam imediatamente. O caso é complexo. Não havia cena do crime que se pudesse estudar, não havia testemunhas. Não havia suspeitos. A jovem como que se dissolveu no ar. Saiu do apartamento de manhã e desapareceu algures entre a porta e a paragem de autocarro. 8 minutos de caminhada e nenhuns vestígios. Criaram um grupo operacional. Expandiram a zona de buscas para além dos limites do complexo residencial. Distribuíram milhares de folhetos com a fotografia da desaparecida. Ashley olhava desses folhetos. Rosto jovem, sorriso, esperança. Interrogavam professores, conhecidos de bairros vizinhos, parentes. O público estava a par. Apareciam novas pistas, mas todas elas levavam a lugar nenhum. Cada fio rompia-se, cada chamada terminava em decepção. Verificando os próximos de Ashley, os detetives descobriram um detalhe aterrador. Um ano antes do desaparecimento, o pai biológico da jovem foi acusado de lhe ter causado mal. Ele cometeu atos que a constrangeram profundamente em relação à filha ao longo de 3 anos. Quando isso veio à tona, muitos não conseguiram esconder a repulsa. Ashley não conhecia o seu verdadeiro pai desde a tenra idade. Considerava pai o padrasto com quem vivia a mãe. Mas quando os pais se separaram, a jovem soube a verdade. Ela decidiu conhecer o pai biológico, procurou-o e ele aproveitou-se disso. Ashley ia ter com ele aos fins de semana, mas cada vez voltava deprimida. Calava-se, evitava olhar, ia para o seu quarto e fechava a porta. Passados 3 anos, ela recusou as visitas. Depois contou a verdade à mãe e esta dirigiu-se à polícia. Contava de forma confusa, com pausas, envergonhando-se de não ter notado antes. O caso não chegou a tribunal. O homem aceitou um acordo de confissão de culpa e recebeu 10 anos de pena suspensa. O sistema funcionava como funcionava. Também suspeitaram dele no rapto, mas a verificação mostrou que ele tem um alibi fiável. Na hora necessária, ele encontrava-se noutro lugar, havia testemunhas. Riscaram-no da lista de suspeitos. Mais um fio rompeu-se. Desde abril de 2001, começaram a chamar frequentemente a polícia ao apartamento onde Ashley vivia com a família. Ora desordens, ora escândalos domésticos. Os vizinhos queixavam-se de gritos, de barulho de móveis, de chorro. Depois disso, a jovem começou a passar muito tempo na casa vizinha. Lá vivia sua colega de classe, Mallory, com a sua família. Ashley Pond tornou-se amiga dela e da sua amiga Miranda Geddes. As jovens eram da mesma idade, estudavam na mesma escola, aproximaram-se rapidamente. Elas tinham segredos comuns, sonhos comuns. Elas começaram a dormir na casa uma da outra e de manhã o pai de Mallory frequentemente levava-as até a escola. Sentava-as no carro, ligava o rádio, levava-as através da cidade. Este pai era Ward Weaver III, de 39 anos. Ele alugava a casa para onde se mudou alguns anos antes do desaparecimento de Ashley. A casa ficava um pouco afastada do maciço residencial principal. O homem tinha antecedentes criminais. Ele cumpriu 3 anos por ter espancado a ama do seu filho com um pedaço de betão. O golpe foi de tal força que a mulher mal sobreviveu. Ambas as suas ex-mulheres acusavam Ward de tratamento cruel. Contavam sobre hematomas, sobre portas trancadas, sobre medo. Um dia, a professora de Ashley viu como Ward beijou a jovem nos lábios quando a deixava na escola. Não na face, não na testa, nos lábios. A pedagoga ficou chocada. Ela estava no alpendre e não conseguia acreditar nos seus olhos. Dirigiu-se ao diretor, mas abafaram o caso. Decidiram que o homem simplesmente tratava Ashley como filha e despediu-se dessa forma. Nada de terrível acontece. As pessoas não gostam de problemas desnecessários. No verão de 2001, Ashley começou a passar cada vez mais tempo com os Weavers. Chegava de manhã, saía tarde da noite, às vezes ficava para dormir. Ela até foi com a família numa viagem de 2 semanas à Califórnia no final do verão.
Sol, praias, estrada através dos estados. Mas após o regresso, a jovem declarou que Ward Weaver usou a sua dependência e voltou para casa. A voz tremia quando ela dizia isso. Ela contou sobre o incidente aos parentes, às amigas, aos professores. Repetia a mesma coisa, sem mudar os detalhes. O homem, em resposta, queixou-se de que o estavam a caluniar. Ele insistia, é mentira, e ele não quer mais ver Ashley na sua casa. Falava alto, indignado, com ira justa. Nenhuma acusação lhe foi apresentada. Não havia provas. As palavras de uma jovem contra as palavras de um homem adulto. No decurso da investigação, encontraram-se testemunhas que contavam sobre o comportamento inadequado de Ward em relação a Ashley. A própria filha do homem recordava que ele às vezes nem deixava a jovem ir para casa quando ela queria ir embora. Segurava pela mão, dizia que ainda era cedo, pedia para ficar. Mas todos esses episódios eram ignorados pelas autoridades. A polícia afirmava: não há provas contra o homem. Não há provas diretas. Não há nada que se pudesse usar em tribunal. Devido a estes incidentes, a mulher de Ward queixava-se. Os seus atos inadequados para com Ashley provocavam constantes discussões na família. Ela gritava com ele gritava de volta. Quando chegavam denúncias aos serviços de tutela, a própria estudante renunciava às suas palavras e era praticamente impossível fazer algo. Talvez tivesse medo. Talvez não entendesse o que estava a acontecer. Talvez a tivessem convencido. Depois de a jovem ter sido expulsa da casa dos Weaver, todos notaram uma melhoria. O seu comportamento, estado emocional e notas subiram. Ela sorria novamente, comunicava novamente com outras pessoas. Parecia que o pior tinha ficado para trás. Mas passados alguns meses, Ashley começou novamente a passar tempo com a amiga Mallory na casa de Ward. Voltava para lá, como que por hábito, como se não houvesse escolha. No final de dezembro de 2001, isso fartou definitivamente a mulher do homem, e ela mudou-se. Reuniu as coisas, pegou nos que estavam sob seus cuidados e foi-se embora. Passaram menos de 2 semanas e Ashley desapareceu. Tudo isso parecia extremamente suspeito, mas não havia provas. A amiga da desaparecida, Miranda Gaddis, era uma jovem obstinada. Viveu a maior parte da vida em Oregon City com a família. Desde tenra idade era atraente e sonhava tornar-se modelo. Folheava revistas, imaginava-se nas passarelas, sonhava com uma vida grande. Tal como Ashley, Miranda deparou-se com aquilo com que nenhuma jovem se deve deparar em tenra idade. O seu pai biológico também tinha antecedentes criminais por atos contra menores, mas não tocou na própria filha. Logo após o divórcio, a mãe de Miranda juntou-se com um novo homem de um meio marginal, que terminou o 9º ano e nem sequer aprendeu a ler direito. Foi precisamente ele quem causou mal à estudante juntamente com outras 2 jovens e em 99 foi condenado por isso. Recebeu pena, cumpriu, saiu. Miranda tornou-se uma das principais fontes de informação após o desaparecimento de Ashley. Ela não teve medo de contar à polícia sobre o que acontecia com a amiga. Falava claramente, sem desviar o olhar. Infelizmente, estas informações foram insuficientes para aproximar os detetives da solução. Eram necessários factos, indícios, provas. As jovens eram amigas próximas, estudavam na mesma escola, partilhavam o mais íntimo, incluindo o que acontecia na casa de Ward e com o pai biológico de Ashley. Elas confiavam uma à outra o que não podiam contar aos adultos. Os detetives consideravam que o desaparecimento podia estar ligado a estas acusações, mas não conseguiram encontrar provas. Tudo foi construído sobre palavras, sobre suspeitas, sobre intuição. Os rumores de que Ward Weaver II cometeu atos que a colocaram em uma posição vulnerável à jovem desaparecida tornaram-se motivo de bullying à sua filha por parte dos colegas de classe. Chegou ao ponto de Mallory não querer ir à escola. Chorava de manhã, recusava-se a sair de casa. O seu pai estava furioso devido às fofocas. Ameaçava com tribunais, fazia escândalos com os pais das outras pessoas. A mulher, tendo conversado com os polícias, forneceu detalhes curiosos. Em particular, descrevia o marido como uma pessoa extremamente difícil e agressiva.
Falava baixo, olhando em volta, como se tivesse medo de que ele pudesse ouvir mesmo de longe. E em breve ocorreu uma nova tragédia. A 8 de março de 2002, 2 meses após o desaparecimento de Ashley, Miranda Geddes despediu-se da mãe por volta das 8 da manhã. A mulher foi para o trabalho e a filha preparava-se para a escola. O autocarro devia chegar à paragem às 8h20, mas algo correu mal. A jovem desapareceu. Simplesmente não chegou. Todos ficaram em choque. Ainda há alguns meses, Miranda participava num programa de televisão e dava entrevistas sobre o desaparecimento da amiga. Sentava-se diante das câmaras, contava como era Ashley, como eram amigas. E agora desapareceu ela mesma. Os parentes esperavam que ambas as jovens estivessem vivas e voltassem para casa. Rezavam, choravam, esperavam. A história com Miranda lembrava dolorosamente o caso com Ashley. Ela saiu de casa pouco depois das 8, mas ninguém a viu nem no autocarro, nem nas aulas. À noite, a mãe ficou preocupada e começou a averiguar o que aconteceu. O coração batia forte, as mãos tremiam quando ela marcava os números. Ela também ligava para os professores e colegas de classe. E, novamente, silêncio. Ninguém viu. Quando a declaração chegou à polícia, os detetives ficaram imediatamente alerta. Tratava-se de amigas de aproximadamente a mesma idade. Ambas iam à dança, até fisicamente eram parecidas, e as histórias de desaparecimento idênticas. Isto já não podia ser uma coincidência. A mãe de Miranda insistia. A filha nunca se envolveria com um estranho e não fugiria de casa. Ela era bastante obstinada, com caráter. Se alguém tentasse raptá-la à força, a jovem ofereceria resistência, gritaria, ranharia, lutaria. Isso levava ao pensamento: o sequestrador é alguém dos conhecidos que conseguiu enganá-la e atraí-la, alguém em quem ela confiava. Após o segundo desaparecimento, os moradores locais estavam em pânico. Atacavam a esquadra da polícia com exigências para encontrar o criminoso que persegue jovens. As pessoas reuniam-se em grupos, discutiam, construíam teorias. Ninguém se sentia em segurança enquanto estivesse em liberdade aquele que é capaz de tal coisa. Os pais deixaram de deixar os que estavam sob seus cuidados ir sozinhos. Acompanhavam até à escola, encontravam depois das aulas. Desde o momento do desaparecimento da segunda jovem, o grupo operacional dividiu-se em 2 equipas. Cada uma ocupava-se da sua busca independentemente. Mas considerava-se que as estudantes deviam conhecer o mesmo criminoso. A ligação era óbvia. Até 15 de março, os detetives descobriram. Foi perdida de vista uma enorme quantidade de potenciais suspeitos. Na maioria dos moradores do complexo onde viviam as desaparecidas, encontravam-se de 1 a 6 pessoas, temporariamente ou mais ou menos permanentemente. Não eram conhecidos pelos senhorios. Fantasmas, sombras, pessoas sem documentos e registro. No total, contaram cerca de 150 dessas pessoas. Entre elas, havia também criminosos registados. Toda uma camada oculta da sociedade, invisível para as bases de dados oficiais. Paralelamente, começaram verificações mais minuciosas de pessoas propensas a crimes de determinado caráter. No total, na cidade, estavam registados cerca de 900 desses cidadãos. A análise de todas essas pessoas levou semanas. Era preciso encontrar cada um, interrogar, verificar o álibi, estudar a rotina diária. Durante todo esse tempo, periodicamente surgia o nome do Ward Weaver III. A sua esposa contou. O homem estava zangado com a Miranda, por ela ter avisado as jovens locais para se manterem longe do Ward devido ao seu comportamento. Miranda sabia demais. Isso podia ser um motivo de peso para se livrar da estudante, fazê-la calar para sempre. O próprio Ward até dava entrevistas que mostravam na televisão. Sentava-se diante da câmara, calmo, confiante. Nele, ele afirmava: Ashley e Miranda, como jovens desobedientes, simplesmente fugiram da cidade. Cansaram-se dos problemas familiares e foram procurar uma vida melhor. Falava de forma convincente, com um leve sorriso. No entanto, cada vez descartavam o Ward. Não havia testemunhas e provas que confirmassem o seu envolvimento nos desaparecimentos. Apenas suspeitas,
Apenas intuição, apenas testemunhos indiretos. O território da casa do Ward já fora verificado com um sinólogo e um cão de serviço. O cão cheirou o quintal, o barracão, o perímetro da casa. Agora apareceu um perito independente que pediu autorização. Ela foi obtida do dono da habitação, mas o proprietário pediu para se manter longe da laje de betão que foi despejada na parte distante do terreno. Disse que lá se planeia uma construção, não é preciso estragar o trabalho. Quando o sinólogo se aproximou com o cão desse lugar, o animal começou a dar sinais. O cão parou, ficou tenso, ganiu. Perto encontra-se algo. As conclusões foram fornecidas ao departamento de polícia na forma de relatório, mas eram necessárias verificações adicionais. Os cães podem enganar-se, diziam os detetives. Como o sinólogo era independente, os detetives levantaram os arquivos e souberam. O pai de Ward era um criminoso e enterrou uma das suas vítimas de forma análoga, no meio do quintal, cobrindo com uma laje de betão. A história repetia-se. Mas nem mesmo este fato obrigou os detetives a organizar buscas em grande escala no terreno de Ward Weaver II. Faltavam fundamentos para um mandado, diziam eles. Apesar de terem passado meses desde o momento do primeiro desaparecimento, não havia nenhuma informação sobre Ashley até agora. Alguns começaram a acreditar: o mistério do desaparecimento das amigas nunca será revelado. As jovens dissolveram-se no ar e ninguém nunca saberá a verdade. Durante todo esse tempo, Ward calou-se insistentemente. Não dava comentários, não atendia às chamadas dos repórteres. Mas a 30 de junho, ele decidiu repentinamente comunicar com os mídia. O homem declarou: não faz ideia do que aconteceu com as jovens. Falava calmamente, até entediado. No entanto, ele sabia que se tornara o principal suspeito na opinião do FBI, e isso, ao que parece, divertia-o. Para isso havia várias razões. A primeira, a declaração de Ashley sobre comportamento inadequado. A segunda, o teste de polígrafo falhado. A agulha saltava nas perguntas-chave. Também no interrogatório ele contou que o seu pai, Ward Weaver Sr., encontra-se no corredor da morte na Califórnia por pôr fim à vida uma rapariga e ao seu namorado. Uma história familiar transmitida de geração em geração. Ward Weaver II foi educado num ambiente extremamente agressivo. O seu pai abandonou o filho quando este tinha 4 anos e antes disso espancava cruelmente o jovem. Hematomas, fraturas, medo. Quando Ward cresceu, ele descontava a raiva nos irmãos e irmãs mais novos. Batia, humilhava, intimidava. Parecia que o suspeito seguiu as pegadas do pai. O mal gerava o mal. A comunicação do suspeito com os jornalistas impulsionou os detetives a analisar os dados mais detalhadamente. Isso tornou-se mais uma confirmação indireta do seu envolvimento em ambos os desaparecimentos. Ele estava demasiado calmo. Sabendo de tudo isso, o público pressionou novamente os polícias. Por que Ward ainda não foi preso? As pessoas escreviam petições, organizavam comícios junto ao edifício da polícia. Apesar da falha no teste de polígrafo, dos motivos existentes, de todos os momentos suspeitos e declarações de muitas pessoas, na opinião dos detetives, isso era insuficiente para a apresentação de acusações. São necessários fatos, diziam eles. Havia também outras pessoas que falharam os testes de polígrafo. O homem deixava repetidamente os polícias entrar na sua casa para buscas e, parecia, colaborava com as autoridades, por isso não o prendiam. O sistema exigia provas. A escala do trabalho dos investigadores em meados do verão de 2002 não diminuiu. Eles estavam ocupados com a análise de mais de 1.200 homens. Verificavam cada um, interrogavam cada um. Apesar disso, o caso chegou a um beco sem saída. Os fios rompiam-se um após o outro. Então, o FBI ofereceu uma recompensa no valor de $50 mil por qualquer informação valiosa. Muito dinheiro para uma pequena cidade. A administração da cidade acrescentou a essa quantia mais 10 mil, e 5 mil vieram dos proprietários do complexo residencial onde viviam as jovens desaparecidas.
Penduraram anúncios por toda a cidade, mostravam na televisão. Infelizmente, isso também não ajudou a mover as buscas do ponto morto. Ligavam pessoas com teorias duvidosas, com pistas falsas, desejando receber o dinheiro. Os agentes fizeram vários apelos através dos canais de televisão, tentando atrair a atenção. Apelavam às pessoas para vigiarem atentamente quaisquer casos suspeitos e comunicarem às autoridades. Apesar do tempo decorrido, muitos consideravam que as jovens ainda estavam vivas. Algures lá, longe, assustadas, mas vivas. Houve pouco proveito também dessas decisões. Até meados de agosto não chegaram informações valiosas. Silêncio. A situação mudou radicalmente apenas a 15 de agosto de 2002. Entretanto, Ward Weaver III construía planos de fuga da cidade. Desde o início do verão, ele reuniu praticamente tudo o necessário: dinheiro, coisas, documentos, e agora dirigiu-se à namorada de vários anos de idade do seu filho, Randy, para que ela o ajudasse a mudar-se. Disse que era preciso transportar as coisas para uma nova casa. Bastou ela ajudar a levar as malas para ele agir com dureza. Agarrou-a, não a deixando recuperar os sentidos. O que aconteceu com ela a colocou numa situação de extrema aflição. Depois disso, Ward tentou atentar contra sua vida. As mãos apertaram-se na garganta. Felizmente, a rapariga conseguiu soltar-se e fugir de casa, embrulhando-se apenas numa cortina. Ela corria pela rua descalça, apenas no tecido, gritando por ajuda. O criminoso percebeu que tudo correu mal. Saltou para o carro com todas as coisas que conseguiu reunir e tentou esconder-se. O motor arrancou, os pneus guincharam. A assustada Randy conseguiu chamar ajuda. Os polícias pararam Ward mais rápido do que ele conseguiu deixar a cidade. Bloquearam a estrada, obrigaram-no a parar. Ele foi preso, mas apresentaram-lhe apenas acusações de tentativa de pôr fim à vida e de atos que a colocaram em risco extremo. Provas que ligassem o suspeito às estudantes desaparecidas ainda não havia. Por enquanto não havia. Havia receios de que o homem tentasse esconder-se se ficasse em liberdade. Por isso estabeleceram uma fiança no valor de $1 milhão, uma quantia que ele não podia reunir. Uma semana após a prisão, finalmente ocorreu um avanço. Primeiro, o filho de 24 anos do detido, Francis, dirigiu-se à esquadra e declarou: o seu pai contou-lhe em segredo antes da fuga que cometeu algumas coisas más e agora quer fugir. Falava de forma vaga, estranha, com um olhar pesado. O jovem considerava que isso estava ligado a Ashley e Miranda, mas não tinha a certeza absoluta. Tinha medo de admitir até a si mesmo. Após este incidente, as autoridades decidiram: têm fundamentos suficientes para obter todos os mandados necessários para realizar buscas em grande escala na casa do Ward e no território adjacente. Era hora de agir. A 23 de agosto de 2002, o juiz aprovou o mandado de busca à propriedade do Ward. Os polícias cercaram o território com fita amarela e pretendiam gastar os próximos dias numa inspeção minuciosa de cada metro, de cada canto, de cada centímetro quadrado. Já no sábado, 24 de agosto, os funcionários dos órgãos de aplicação da lei declararam: no barracão atrás da casa do Ward foi descoberta uma caixa de cartão. Dentro, aquilo que outrora fora um ser humano. Não era claro quanto tempo isso se encontrava aqui, mas era óbvio que a identificação exigiria tempo. Entretanto, cerca de 40 agentes do FBI e da Polícia Estadual continuavam a inspeção da propriedade do suspeito. Trabalhavam metodicamente, passo a passo. Já nesta fase, foi necessário equipamento de construção especial. Supunha-se a escavar a laje de betão, despejada presumivelmente após o desaparecimento de Ashley. A mesma laje sobre a qual o dono da casa avisara. No dia seguinte, após o início dos trabalhos, descobriram um barril debaixo dela, pesado, metálico, fechado. Dentro, mais um conjunto de consequências do sucedido. O silêncio pairou sobre o terreno quando isso se tornou claro. Após a comunicação sobre este achado, a ex-mulher de Ward Weaver chegou à cidade. O rosto distorcido pela fúria e pela dor.
A mulher estava indignada. Ela declarava: ainda após o desaparecimento de Ashley, não duvidava que o ex-marido fora a causa de a jovem não estar mais entre eles. Sabia, sentia, compreendia. Além disso, alguns meses antes da sua prisão, ela dirigiu-se ao FBI e disse: é preciso olhar para ele com mais atenção. Mas não a ouviram. A mulher estava furiosa pelo facto das autoridades terem precisado de tanto tempo para entender o óbvio e averiguar tudo, embora houvesse a possibilidade de evitar pelo menos mais uma vítima, Miranda. Se tivessem agido antes, uma pessoa sob sua proteção estaria viva. Supunha-se que eram precisamente as consequências do sucedido dela que se encontravam no terreno do Ward juntamente com Ashley. Duas amigas, duas vidas que cessaram no mesmo lugar. A mulher contou. A laje de betão foi despejada apressadamente à meia da noite. Ela ouvia sons, via luz. Já a própria escolha da hora parecia estranha. Ward insistia que fez isso para mais tarde instalar um jacuzzi que nunca apareceu no seu território. Mas para que era tal pressa? Nunca explicou. E tudo isso acontecia logo após o desaparecimento de Ashley. Demasiadas coincidências. No decorrer de alguns dias, as consequências do sucedido na caixa do barracão foram identificadas. Revelou-se ser Miranda Gaddis. E no barril estava Ashley Pond. Agora todas as esperanças dos entes queridos das jovens sobre o seu regresso à casa ruíram num instante. Em vez de um encontro alegre, funerais. Mais algumas semanas foram gastas para apresentar ao homem acusações de pôr fim à vida sob circunstâncias agravantes, atos que as colocaram em risco extremo, bem como profanação dos vestígios das vítimas. Tudo isso completou a lista de acusações de atos que a colocaram em risco extremo, a namorada do próprio filho. Também descobriram: Ward pode estar envolvido em mais um caso ocorrido em julho de 2002. A lista crescia. O Ministério Público insistia: neste caso é necessária a pena máxima, pena de morte. Ao mesmo tempo, os detetives que há 20 anos se ocuparam do caso do pai de Ward Weaver III observavam com descrença o desenvolvimento dos eventos em torno das ações cometidas pelo seu filho. Eles encontraram numerosas semelhanças entre estes episódios, coincidências macabras. Os mesmos métodos, os mesmos locais de enterro. Como se fosse por um manual. Após a autópsia e a análise dos vestígios encontrados, foi elaborada a conclusão. Ambas as jovens perderam as forças como resultado de ações de natureza não estabelecida. A causa exata permaneceu desconhecida. Os vestígios foram conservados de tal forma que era impossível determinar isso. Foi excluído espancamento, ferimento por arma de fogo, arma branca, envenenamento e estrangulamento por métodos clássicos. Ashley estava mumificada, como que congelada. Permaneceu totalmente vestida. O criminoso usou uma corda branca com a qual amarrou de forma especial as mãos, as pernas e o pescoço, dando aos vestígios a posição de embrião. Uma pose análoga ele deu aos vestígios de Miranda. Ambas estavam enroladas em várias camadas de sacos e firmemente amarradas. Cuidadosamente, metodicamente, como se empacotasse coisas para uma mudança. Expressaram a suposição. Ambas as jovens estiveram muito tempo numa câmara frigorífica na casa. Isso explicava a conservação. Nos materiais usados para a ocultação, foram encontradas impressões digitais do criminoso, nítidas, inequívocas. A perícia toxicológica dos vestígios de Ashley mostrou: no seu organismo havia uma concentração bastante alta de álcool, correspondente a 5 doses de uísque, ou bebida forte análoga, bebido num curto intervalo de tempo pouco antes de ela perder as forças. Ashley e tanto álcool. No organismo de Miranda havia menos álcool. Era difícil nomear o valor exato. Na decomposição liberta-se álcool. De qualquer forma, Ashley devia ter perdido a consciência com o que bebeu. Não podia resistir. Considerava-se que o criminoso as obrigou a beber, ou por engano, ou à força. Surgiu a informação.
Ainda pouco antes do desaparecimento de Ashley, Ward Weaver tentou embebedar a sua filha e a amiga dela. Trazia garrafas, convencia-a a provar. As jovens recusaram então. Apesar de não se ter conseguido estabelecer a causa exata, o grupo operacional precisava de trabalhar várias direções para apresentar em tribunal. Consideravam-se variantes: envenenamento por álcool, asfixia com almofada ou mão, uma chave especial que bloqueou o fluxo de sangue para o cérebro, asfixia causada pela colocação num contentor hermético. Entre outras variantes estavam substâncias proibidas incomuns ou venenos raros, que dificilmente se detectam na perícia toxicológica. Mas isso eram apenas teorias. Após a prisão, Ward Weaver III tentou novamente comunicar com os jornalistas. Escreveu-lhes da cela. Ele declarou inocência. A voz soava calma, quase entediada. Como confirmação das suas palavras, forneceu cópias dos relatórios da autópsia, considerando que a culpa não pode ser provada, uma vez que o Ministério Público nem sequer é capaz de determinar como exatamente tudo aconteceu. Lógica de ferro, considerava ele. O homem insistia. O facto de terem sido encontrados vestígios das vítimas na sua terra não confirma que foi precisamente ele quem cometeu isso. Talvez alguém os tenha colocado no terreno para incriminar o suspeito. Conspiração, disse ele. Tudo isso é uma conspiração contra ele. No entanto, à disposição do Ministério Público havia uma multidão de argumentos. Acusações de atos que as colocaram em risco extremo, a declaração de Ashley sobre abuso, testemunhos de outras raparigas que sofreram nas suas mãos, bem como dezenas de provas indiretas, incluindo impressões digitais do Ward nas cordas e sacos com que ele amarrou os vestígios. Factos, não teorias. Lembraram até o pai do criminoso, que ainda se encontrava no corredor da morte por ter agido segundo um cenário semelhante. A maçã não cai longe da árvore. Quando o juiz soube dos contactos com os mídia, foi imposta uma proibição de divulgação de informações, para garantir um julgamento justo. Mas logo após isso, Ward ligou a um repórter da prisão e queixou-se. O juiz não pode proibi-lo de falar sobre o que ele quer. É o meu direito, declarou ele. Alguns avaliaram isso como desobediência, outros como estupidez. A 22 de abril de 2004, pouco antes do início do processo judicial, os advogados do Ward Weaver II forneceram prova. O cliente sofre de uma forma grave de depressão. Durante o tempo de prisão, ele gravou o nome da sua filha no antebraço com um objeto afiado, profundamente até ao corte foi profundo. Fez feridas laceradas no peito, desenhos, palavras. Participou em brigas, durante as quais bateu repetidamente com a cabeça na parede. Os guardas encontravam-no inconsciente. Ele considerava que acabou atrás das grades por dar palmadas na sua filha como castigo. Simplesmente educava, dizia ele. Não fazia nada de terrível. O psiquiatra da defesa insistia. Ele detectou em Ward depressão grave e transtorno de personalidade narcisista. A lista de diagnósticos crescia. Ao mesmo tempo, o psiquiatra da acusação considerava que o homem simulava a maior parte dos sintomas. Representa um espetáculo, esperando evitar a punição. O seu comportamento atrás das grades era tão inadequado que separaram Ward dos restantes prisioneiros e colocaram-no numa cela solitária. Solidão, silêncio, paredes brancas. Desde o momento da prisão ele tomava grandes doses de antidepressivos, comprimidos todos os dias, estritamente de acordo com o horário. No contexto de todos estes factos, transferiram-no para uma clínica psiquiátrica e o processo judicial foi suspenso. Supunha-se continuá-lo se os peritos determinassem que o homem simula os sintomas. Verificações, testes, observações. Na verdade, foi exatamente assim que aconteceu. No final do verão de 2004, os psiquiatras determinaram: Ward Weaver III é imputável e pode voltar para comparecer perante o tribunal. O jogo acabou. Receando que ele recebesse a pena máxima, o advogado, por desespero, aceitou a proposta de acordo por parte da acusação: vida em vez de pena de morte. As famílias das vítimas também a apoiaram. Eles simplesmente queriam que isso acabasse.
A 22 de setembro, Ward declarou-se culpado de 7 das 17 acusações apresentadas, incluindo pôr fim à vida sob circunstâncias agravantes, atos que as colocaram em risco extremo e profanação dos vestígios das vítimas. Falada de forma monótona, sem emoções, como se lesse uma lista de compras, condenaram-no a 2 penas de prisão perpétua consecutivas sem direito à liberdade condicional. Recusaram a pena máxima devido ao acordo. Ele viverá, mas numa jaula. Após a sentença, o filho de Ward, Francis, declarou: ele está feliz que o seu pai nunca mais poderá causar dor a alguém ou destruir as vidas de alguém. A voz tremia quando ele dizia isso. Ele tinha vergonha do apelido que carrega. É notável que o réu se recusou a contar em tribunal onde e como exatamente tudo aconteceu. Calava-se teimosamente, com um rosto de pedra. Mas as famílias exigiam respostas, queriam saber sobre os últimos minutos das suas filhas. Em 2009, a irmã mais nova de Miranda foi visitá-lo 2 vezes à prisão para obter detalhes. Sentava-se em frente, separada por um vidro. Ela sentia, era a única maneira de fechar este caso e encontrar paz. Saber a verdade, por mais terrível que fosse. Durante a segunda visita, Ward confessou. Descreveu que foi o responsável por elas não estarem mais entre nós e as enterrou no seu terreno. Falava calmamente, quase com orgulho. O homem contava com satisfação como escondia novamente os vestígios das jovens, o que lhe permitiu esconder-se da polícia. Como se gabasse da sua engenhosidade. Ele até declarou à irmã de Miranda: se ela fosse mais velha naquela altura, ele, muito provavelmente, teria feito o mesmo com ela. Disse isso com um sorriso. Ward Weaver II foi colocado na instituição correcional de Eastern Oregon, com outros 4 prisioneiros. É um território separado onde se encontram criminosos isolados que cometeram crimes graves. Distanciam-nos uns dos outros por razões de segurança. Celas, corredores, silêncio. No entanto, isso não ajudou. A 4 de março de 2007, Marvin Lee Taylor, que desempenhava o papel de cabeleireiro, cortava o cabelo a Ward. Nas instituições correcionais, os prisioneiros cabeleireiros usam apenas máquinas elétricas para cortar o cabelo uns aos outros com segurança. Apesar disso, Marvin usou um objeto pontiagudo caseiro. Um movimento brusco e a lâmina entrou no pescoço do Ward. O corte foi profundo, gritos, confusão. Os guardas detiveram o agressor e salvaram Ward. Cozeram, fizeram curativo, devolveram à cela. O motivo exato deste ataque não foi estabelecido, provavelmente está ligado ao que o homem cometeu. Mesmo entre criminosos, há a sua hierarquia, as suas regras. A 14 de fevereiro de 2014, o filho de Ward Weaver II, Francis, de 30 anos, foi condenado por pôr fim à vida a um traficante de droga em Canby, estado de Oregon. Ele foi condenado a prisão perpétua. A mesma cela, as mesmas paredes, o mesmo destino. Assim, os homens na família Weaver tornaram-se criminosos desse tipo na 3ª geração. Avô, pai, filho. Maldição de sangue. Em 2019, depois de o governador do estado ter introduzido uma moratória sobre as penas de morte, o pai de Ward Weaver II foi transferido para uma prisão comum. A sua sentença de morte foi substituída por pena perpétua. Agora, todos os 3 estavam sentados em celas diferentes, mas com o mesmo destino. Apesar de Ward Weaver II ter sido condenado por 2 casos, suspeita-no de envolvimento em vários outros incidentes, uma vez que ele trabalhava como camionista numa rota onde ocorreram 10 casos não resolvidos. Muitas das vítimas eram caroneiros. A estrada é longa, não há testemunhas, há muitas oportunidades. Suspeitam de Ward Weaver II também noutros casos, mas nem ele nem o seu pai confessam neles. Calam-se teimosamente, levando segredos para o túmulo. Quantas mais vítimas, ninguém sabe. Talvez nunca venha a saber.